Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo com toda essa turma. Hoje com um convidado especial, Marcel Campos, diretor global da ASUS. Prazer ter você aqui no canal. O prazer é meu. Tá aqui no Boteco. Lembrando, galera, que esse vídeo está dividido em 3 partes, tá? Uma que vai no canal do Becker, outra que vai no canal do Dudu. E a gente está tratando assuntos distintos e a gente deixou um assunto polêmico para falar aqui. Polêmico nem tanto, para alguns sim, para outros não. O famoso Note da tela da linha Zenfone 5. Que para quem não sabe é a famosa franjinha que fica aqui na parte... Bigodinho. O bigodinho. Vários nomes, né? Não sei quais outras nomenclaturas nós temos. O Marcel sabe um monte. Entalhe. Dente da Mônica, cabelo do Cascão. Dente da Mônica. Vai embora. Vai. Jeito, E aí, então, pra gente começar, a primeira pergunta, Marcel, que você falou até no evento, né? Que o Note, ele, quando você apresentou, ele veio menor que o Note da Apple, mas não tem como não fugir também dessa questão que a Apple trouxe primeiro, pelo menos nesse formato, o Note. E eu vi vários vídeos você falando que é uma tendência ditada pelos fornecedores, né? Que eles estão migrando para esse tipo de tela e que o preço já está meio similar e futuramente as telas com Note vão ser até mais baratas. Né? Normal, E aí gerou algumas dúvidas minhas em relação a isso, mas antes eu queria que você explicasse para o público aqui que está nos assistindo, para falar um pouquinho mais como que um fornecedor dita as regras do mercado nesse caso, né? Como que surgiu, por exemplo, a ideia de um fornecedor falar, não, acho que agora todo mundo vai para o Note, vamos fazer, e eles que vão ter que se adequar. Porque na ideia, pelo menos da minha e de muitos usuários, quem dita o mercado é o fabricante que fala para o fornecedor, que é o cliente, né? Então, se você puder explicar um pouquinho para todo fabricante tem a escolha de escolher a parte que quiser. Existem custos diferentes para cada parte. Se você quer ser competitivo no mercado, você vai querer ter aquela parte que tem custo competitivo e entrega a qualidade que você tem como target, como objetivo. Então, mas a história do Note no Zenfone 5 ela começa um pouco antes de chegar nesse ponto. O primeiro Zenfone 5 chegou para mim, chegou logo depois do evento no Brasil. Eu voltei para Taiwan. E aí falou, a gente já está aqui com os mockups, né, do Zenfone 5. E o Zenfone 5 ele era esse cara aqui, que é o Zenfone 5 Lite. Que não tem o Note. Sem o entalhe. 9, né? Sem o Note. Sem o Note e tinha esse design aqui, ó. Câmera no meio e tal, né? Desse jeito. E aí eu falei, pô, esse produto tá legal, tá bonito, tá estiloso e tal. Ele tem jeitão mesmo de um Zenfone 5, né? Tipo, uma evolução e tal. Mas a situação que a gente tinha na época era o seguinte, a gente sentiu que a gente comeu bola no Zenfone 4. Porque quando a gente terminou o projeto do Zenfone 4 e começou a fazer a transição dele para ir para a fábrica e produção final, o projeto todo estava pronto, a gente começou a ver o mercado shiftando para a tela 18x9. A gente falou, putz, na hora que a gente lançar o Zenfone 4, ele vai estar com 16x9, não com 18x9. E aí o momento que ele chegar no mercado, já está todo mundo já passando para o 18x9. A gente comeu bola. Essa foi a situação interna. Porque foi a LG lançou, acho que primeiro, né? A LG depois veio a primeiro, Samsung. Para quem não está entendendo, pessoal, o 18x9 é o formato, tá? A proporção da tela. A proporção da tela. A famosa tela com grande proporção, né? Que o pessoal tem muito. E isso dentro da ASUS gerou uma série de discussões, doeu muito em todos nós, porque como que a gente deixou passar isso? Esperar um ano agora para se atualizar, então, assim, não vamos esperar um ano. E aí começou a loucura na pesquisa e desenvolvimento da ASUS, na galera. Eu falei, a gente precisa descobrir quais são as tendências de tela que estão chegando e, mandamos um batalhão de nego para a China para pesquisar em todos os fornecedores de tela o que vinha por aí. Aí você vai coletando informação e você começa a perceber que todos estavam indo na direção de Note. E por que eles estavam indo na direção de Note? Bom, primeiro é o processo de fabricação que eles desenvolveram, obviamente, e eles sentiram que existe uma demanda de outros fabricantes de ter Note. Fabricantes que têm até mais volume que a ASUS. E aí a gente teve reuniões internas. Coisa de fabricantes, outras de celulares mesmo. Celulares, né? E aí o fornecedor ele fala, se tem mais fabricantes pedindo isso, eles vão shiftar já o volume. Então, na verdade, essa tendência, foi pesquisa deles mesmos, que viram que os fabricantes iriam para essa tendência. É a demanda, não é o contrário, né? Eles sentem a demanda. E aí a gente falou, opa, vai acontecer de novo. E a gente não pode ficar para trás. A gente não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Zenfone 4, que deveria vir com tela 18x9 e veio com 16x9, eu não quero ficar por último na hora que todo mundo for pro Note. Então essa foi a decisão, essa foi a primeira coisa que aconteceu. E aí o primeiro Zenfone 4 ele aparece para mim lá em outubro
Final de novembro os caras falam, volta pra cá porque mudou tudo. Zenfone 5, você quer dizer? Porque ele já tinha visto Porque sem o já tinha o visto Note. sem o Note. Sim. Já era proporção 18:9, Isso, mas isso. ainda não Sim. era com Note. E aí eles chamam de volta, e esse é um momento clássico da minha vida que eu nunca vou esquecer, que eu tô na reunião e eles falam, esse aqui é o novo Zenfone 5. E pra mim era aquele ali, que era o 18:9. Eu falei, né? Mudou o quê, né? Ele falou, esse aqui é o novo Zenfone 5. E aí na hora que eu ligo, tem o Note. Eu falei, ih, caralho. Qual é que eu vou... Lá, Vocês me por lascaram a que isso, vida. velho? Por que isso? Você olhou e falou, nossa, o iPhone Falei, por X? que Não, isso, eu cara? sei. Aí eu olho atrás, a câmera, puta, na minha posição, igualzinho. E tava sentado do meu lado o designer do produto, cara, o design industrial do produto, né? Que fez o design do iPhone 5. Eu olhei pra cara dele e falei assim, não tem como ser menos parecido com o iPhone 10, não? Aí o cara falou, não é parecido. Eu falei, você tá maluco, Cara, velho. você vai chegar pro cara e falar assim, Você tá cara, bem louco. você tá maluco, cara. Eu fiz Imagina, um, eu eu achei fiz que era um uma vídeo, ideia, bateu na mas- sua cabeça aquele vídeo sobre felicidade técnica. Você não quer, porque não tem como fugir, virou até um meme. Eu queria até depois saber como foi sua reação quando você viu o meme. Que o pessoal fez juntou, né, Uhum. o vídeo que O você fez uma Marcelo viu, entrevista né? no Isso. canal Tecla, que a ASUS quer ser a Muito ASUS e não engraçado. a É, Apple. muito engraçado. E depois colocou o vídeo do Marcel A musiquinha. apresentando o Zenfone 5 com o Também, iPhone aquela lá. montagem Então, também é bem grata, né? Que eu tinha acabado de... Que ele A tinha- internet não perdoa. O Adriano e o Igor, lá na época do Canaltech, Sim. eles tinham me perguntado sobre o ZenBook 3 Deluxe, Aham. que era igualzinho o MacBook Air. Eles perguntaram, vocês copiaram o MacBook Air? Vocês copiaram a Apple? Eu Não tinha nada a ver com celular. Copiamos. Copiamos, igualzinho. Você não viu? Você não consegue ver? É só olhar que nem esse telefone, Daí eu... né? E aí o Adriano falou assim, então vocês querem ser a Apple. Então, porque toda empresa quer ser a Apple. Eu falei, não, você está enganado. Você acha que quer ser a Apple. A gente fez melhor que a Apple. A gente copiou o design, mas a gente fez melhor que a Apple. Né? Você olha os componentes que estão lá dentro, que a gente colocou no espaço, ainda menor e mais fino e mais leve. Né? A gente não quer ser a Apple, a gente quer ser a Asus, né? Mas não tem problema nenhum, no meu ponto de vista, de você seguir uma tendência. Mas na hora que o cara virou pra mim e falou assim, não, você tá maluco, velho, vai falar isso pra imprensa. E quando foi apresentado para você ainda não sabia de toda essa pesquisa de tendência e tudo mais. Não, e aí eu falei, ó, galera, aí eu virei pros caras na reunião, né? pra Vou cada virar meme, pessoal, Os muda isso aí. engenheiros. Seus desgraçados, vou virar um meme. Os caras vão fazer um vídeo. Que eu falei que a Asus quer ser Asus, velho. Vou colocar isso. E aí, como é que eu fico na frente do meu filho? O que eu vou falar quando eu chegar em O que eu casa? vou falar quando eu chegar em casa, né? A gente vai colocar esse meme, tá? Pra quem não viu, a gente vai colocar toca nesse aí, vídeo. toca aí. Mas, ô Marcel, uma coisa assim... Não, desculpa. Aí Continua, eles, depois eu pergunto. eles começaram a me explicar Ah. os motivos, né? O primeiro motivo eles falaram assim, olha, a mesma coisa que aconteceu no passado, dessa vez a gente não quer que aconteça. A gente sentiu que, vai tudo migrar para Note. E aí que eles me soltaram informação. Na estimativa deles, por ter ido de porta em porta, de fornecedor em fornecedor na China, que todos os fornecedores na China vão para Note e que 80% da produção de telas que é feita na China ia shiftar até a metade desse ano. Produção. Certo. Tá? Então, 80% do volume ia para a tela com Note. Eu falei, nossa, sério? Eles começaram a falar, olha, pelo que a gente descobriu, né, de pesquisa, de informação que chega pra gente, rumor, todas essas marcas aqui vão pro Note. Tinha Motorola lá? Caraca! Ué, se 80%, caraca. Tinha Motorola lá? Não tinha do Motorola. mercado. Não tinha Motorola. Mas Motorola não é tão grande assim no mundo, não, cara. Motorola... Mas uma Não, coisa... No Brasil E na é Índia? muito grande. Na Índia. Na Índia, não. Eu pensava que na Índia... Não, na Índia agora a Xiaomi acabou de passar a Samsung. Pô, Olha eu não aí. sabia. Beleza, você falou que a galera shiftou todo mundo para Note. As empresas optaram por fazer isso porque antes da Apple lançar, ninguém sabia do Note, certo? Era um conceito que teoricamente não existia. Tinha o Essential. Essential, que era um Notezinho, né? Um conceito mais diferente, mas Ninguém aquele conhecia também, grandão... Não, mas não é. Vocês acham que as pessoas julgam, e é óbvio que é normal fazer isso, porque é uma coisa que está na cara, fala assim, o Note. Mas o Note, ele não é uma feature. O Note não é uma coisa que está no produto ali para te dar algo. Exatamente. A isso mesmo. intenção É da uma fabricante, questão de espaço, de qualquer né? fabricante, É dela. é te dar mais tela. Exatamente. Porque tem uma série de coisas ali que ainda não dá para monitoralizar e tirar da frente da tela, é uma opção você fazer esse Colocar recorte. ali. Mas É uma opção. A Essential fez essa opção colocando só a Só a câmera câmera. e só o speaker. E por isso que fica daquele tamanho. Aquilo não é um design, é uma opção do que deixar ali. Todos os outros sensores ela tirou dali. Entendeu? Entendi. Você vai tirando o sensor, ele vai mudando o tamanho.
Porque você vai ganhando mais tela. A intenção é dar mais telas. Certo. Antes de aparecer o Note ou essas telas que são infinitas, qual era a reclamação? O consumidor, ele não compra a borda, ele compra a tela. Aí quando a gente aparece com o telefone que tem mais tela, o problema é o Note. Não, eu não, por exemplo... nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Eu não tenho problema nenhum com o Note. Até falei no outro vídeo, vocês passem lá pra ver, que tem vídeo no canal de todo mundo. Mas assim, aí não é nem com a Asus. Eu acho assim, você falou da pesquisa que 80% mostrou que o mercado da China ia produzir 80% de tela. Então quer dizer que você acha, é uma questão de opinião mesmo, que as empresas, as outras... Porque a gente sempre fala, a Apple dita tendência, então a Apple faz isso, vem todo mundo atrás. É como se fosse um resfriado, todo mundo quer pegar. Todo mundo quer pegar não, todo mundo pega. Você acha que as empresas shiftaram para isso por causa dessa tendência que a Apple criou ou realmente por uma necessidade de mercado do tipo, a galera olhou e falou, porra, cabe mais espaço de tela. A Apple fez, gostei, acho que vou fazer também porque eu preciso ou porque a Apple fez, eu acho que a tendência eu vou fazer. Putz, eu posso dividir em 3 partes, eu acho, para tentar explicar melhor. A primeira, assim, é óbvio que a Apple influencia os outros porque ela é líder de mercado em valor. Se ela consegue vender um produto que tem essa característica de tentar dar mais tela e ali ela cobre para colocar os sensores, aquela parte que a gente chama de Note, e ela consegue vender um produto que é o smartphone mais caro do mercado com $1.000, cara, alguma coisa tem aí, né? Sim, algum valor agregado com certeza Alguma tem. coisa tem aí. Então, assim, a gente não pode... Ela tem a pesquisa dela, o jeito dela de encarar o mercado, e eu posso fazer as minhas pesquisas e demorar 1 ano para descobrir talvez o que a Apple já descobriu. Ou simplesmente eu vou lá e falo, beleza, isso virou tendência. Eu não preciso fazer pesquisa para descobrir. Está descoberto, ela está vendendo um produto que custa $1.000 para esse negócio. Eu posso ser muito fora da realidade e falar, não vou fazer do meu jeito. E ficar fora dessa tendência, ou acreditar que isso é uma tendência, porque a gente pega os números e vê que ela está vendendo muito, um produto muito caro, muito premium, e tentar trazer isso para uma categoria de produto que fica mais baixo, com preço mais embaixo, mais acessível. Então esse é o ponto número 1. Certo. Então isso é uma decisão estratégica das empresas, certo? Faço isso ou não faço isso? Ponto número 2. Todo mundo quer dar mais tela. E existem outras soluções de se dar mais tela, né? A gente tem o Xiaomi Mi Mix, né? Que trouxe a solução de deixar a borda embaixo. E deixando a borda embaixo, ele coloca a câmera embaixo. A câmera embaixo é super criticado. Eu acho horrível isso. Super criticado por Fica causa ruim. que é o famoso efeito Tapa, do nariz, né? você tapa... Fecha o nariz, né? Exato. Você fica papudo e o nariz fica com E buracão. você também com a mão também fica ruim para tirar foto. Você tem que ficar lembrando de virar. Não é natural. Não é. E aí você vai virar o aparelho, seu dedo pega na câmera porque não é natural a posição. Então o melhor lugar para você colocar a câmera é em cima, que é o lugar que ela sempre teve. Sim. Né? As pessoas estão acostumadas e ergonomicamente falando é melhor. Se você vai colocar a câmera lá, a câmera é grande, cara. Não tem como você tirar hoje, não tem tecnologia disponível para você colocar a câmera lá e a tela passar por cima, sabe? Implementada para fazer produção em massa. Não tem. Além dela ser grossa. Né? Se ela não grudar na tela, vai deixar o produto mais grosso, ou você vai ter que colocar um outro bumper ali atrás. Né? Então, esse é um outro fator. Aí você tem também caixa de som. A própria Xiaomi tinha feito uma caixa de som interna que parecia ser promissora no final, a qualidade do som é muito ruim. E ela voltou atrás agora com o novo Mi Mix 2S e colocou lá em cima... Bem discreto. Né? O recortezinho bem discreto, onde volta a ter o speaker como ele tem que ser. Né? E aí tem uma terceira parte, que é uma parte de custo. Né? Se eu insistir em não ter tela Note, quando o mercado shiftar a produção para 60% do volume em Note, os outros telas começam a ficar mais caros, não é que o Note fica mais barato. Esse é o ponto. Por quê? Porque começa a ter menos demanda, então o cara tem tempo de fábrica para fazer aquilo, diminui, então já não vale mais tanto a pena, ele começa a subir o preço daquilo porque ele quer vender aquilo que ele está fabricando mais. E aí o Note fica mais barato que a tela que a gente está acostumado a ver hoje sem Note. Você acha que a Samsung vai enfrentar isso mais pra frente? Porque a Samsung não adotou, né? Por manter, né? Eu acho que a Samsung ela detém hoje a tecnologia de tela mais avançada que tem no mercado. Ela sim poderia estar mais próxima de fazer uma tela que tem uma parte que é transparente, colocar tudo atrás, e na hora que você precisa das coisas que estão ali, ele apaga, né? Porque tira é transparente. Ela está mais próxima de fazer isso, que é algo que é possível, vai mexer na espessura do produto, porque as telas transparentes são mais grossas hoje do que as telas que não são transparentes. Né? Isso acaba mexendo na espessura, as pessoas querem um smartphone fino. Mexe também na capacidade de produção em massa disso, porque ainda não é uma coisa que é produzida em massa com qualidade. E você tem que ter uma qualidade mínima para colocar no mercado, que adianta você colocar esse tipo de tela e não ter a tela funcionando em todos os aparelhos, ou na grande maioria, porque dá defeito. Mas não está pronta a produção em massa, não está madura a produção em massa daquele tipo de tecnologia. Legal. Eu tenho uma pergunta de um inscrito,
que a gente vai colocar aqui embaixo. Obrigado pela participação. Que até tem uma certa lógica. A questão, quando a gente chipa tudo para Note, mas cada montador, cada fabricante tem um tamanho de Note diferente. Como que funciona isso na linha de produção? Isso não vai encarecer? Tem um padrão que o próprio fornecedor vai te falar, nós temos Note nesse tamanho, nesse e nesse. Aí você escolhe qual que você quer. Assim que funciona. Ou você que passa as especificações do seu Note. Você fala, eu quero nessa proporção, nesse tamanho. A tela vai até lá em cima. Todas as telas vão até lá em cima. Aí você vira para o fornecedor e fala, olha, esse é o espaço onde vai ter o recorte. Ele faz a forma e faz o recorte. Entendi. Tá. Então uma coisa sob realmente demanda mesmo. Sob medida. O recorte, né? A forma, recorte. E aí uma das dúvidas em relação ao Note, que é justamente a razão do Note, está bem compreensível para mim, que é trazer mais tela, principalmente na parte de cima. Mas o porquê que embaixo a gente não conseguiu ainda, pelo menos eu não vi nenhum modelo fora o iPhone, né? Até já conversei com alguns amigos que o fato da ASUS ser o primeiro Android, que pelo menos na minha cabeça, assim, tirando o Essential que não foi muito divulgado, mas o fato da ser o primeiro que trouxe o Note gerou, acho que caiu muita crítica em cima da ASUS, assim, tá copiando, mas depois na sequência a gente viu mesmo que era uma tendência. Sim, todos ouviram agora. A gente vê aí o rumor do OnePlus P20 6. Pro, OnePlus 6. Então a gente vê que realmente... O P20, né? P20, Você P20 que Pro. hateou o Zenfone 5 e agora amou o P20. Tô esperando a retratação. Eu quero saber quem foi. Quem foi? Quem foi? Quem será? Comente aí embaixo quem você acha que é. Mas, então a pergunta, por que a gente ainda, pelo menos no Android, né, aí não é uma exceção, não há só a ASUS, mas os outros modelos também que vieram com Note, por que ainda não conseguiu tirar a borda de baixo? Que eu acho que seria lindo, no caso. Sempre ficaria igual, bem próximo do iPhone, mas beleza, se é tela, vamos colocar tudo de tela. Porque, bom, são dois fatores, né? A única tela, o tipo de tela que você consegue tirar a borda de baixo é a AMOLED. A AMOLED hoje é a AMOLED P. Porque ela é mais fina? Ela é mais fina e você pode colocar os conectores embaixo dela pela natureza do AMOLED, que são pontos individuais. No caso do IPS, você tem uma matriz de LED ali junto com a matriz que vem por cima da imagem. Né? São mais camadas, é mais grosso, né, por causa disso. E aí você precisa trazer esses conectores para um lugar só. Geralmente é no final da tela, porque a natureza do IPS, o LCD IPS, ele é matricial, né? E no caso do OLED não. Então eu posso colocar os conectores em qualquer lugar. Então ainda preciso desse espaço aqui embaixo. Óbvio que a gente tira vantagem disso também para colocar o P2, para colocar uma caixa de som maior, tira proveito desse pedacinho que ainda precisa. Isso é bacana para o pessoal saber. Então a gente tem um espaço, ele perde em tela, mas acaba tendo um outro ganho que às vezes não é perceptível. Sim, né? Na verdade, essa pergunta seria boa para a Samsung. Você que tem o LED e a tecnologia, por que você deixa embaixo? Porque aí necessariamente não precisaria... Não precisaria necessariamente. Aí é questão de engenharia, a gente não tem como saber, né? Como que eles aproveitam esse espaço. Mas acho que é legal ficar respondido por que a gente está tendo ainda Mas quando a você borda compara, embaixo. é o mesmo. A borda é a mesma do S9 e S8 aqui embaixo, né? Que É bem fininha, mesmo bem É fina. bem fininha, né? A gente vai colocar na tela para você Depois ver, é uma depois proporção mostra, do Zenfone 5 bem com o pequenininho. S8. O 5, que tem grande proporção, mas é bem diferente, ó, você tá vendo? Por isso que o Note, aqui vocês não estão vendo, né? Mas vocês vão A gente ver. vai colocar. A gente está olhando o OnePlus 6 ao lado aqui e o Note ele dá uma diferença. Eu acho que é um ganho, porque você realmente tem mais tela. Você ganha tela. Né, Mas agora eu tenho uma outra pergunta pro Marcel, que ele falou que chegou lá pro design e falou, poxa, tem como fazer menos diferente, né? Entendemos a questão da tendência, mas e a câmera na parte de trás, então? O cara não conseguiu mudar? É realmente espaço? Você parece eu falando com o cara, velho. Aí o cara falou, não, aí um outro cara falou tentando defender, né? Não, porque o Note, os fabricantes e tal, não sei o quê. Quando ele terminou, eu falei, então por que a câmera é igualzinha, velho? Vocês vão ter que me explicar isso. Acho que a melhor maneira de explicar, na verdade, é mostrando para vocês uma foto do interior do Zenfone 5. Depois a gente coloca ali, tá? Para vocês poderem ver no detalhe. Tá bom? Eu vou mostrar aqui porque eu tirei essa foto quando eu tava lá no DxOMark, cara. Legal, galera. A gente vai ver como que é por dentro do Zenfone 5. Então a gente vai ter vamos ter um vídeo esse ano desmontando o Zenfone 5? Vai desmontar? Eu tô pensando em fazer. Provavelmente sim. Vou tentar fazer sim. Legal. É um bom ponto. Então, essa daqui é a câmera do Zenfone 5. O que a gente faz com câmeras que funcionam com modo portrait, usando hardware e software? Hardware e software, teoricamente, tem que ser sempre melhor do que só software. Tá? Existem os motivos do porquê disso.
Tá? Porque quando você faz hardware e software junto para fazer o modo retrato, portrait, as duas câmeras elas têm que estar alinhadas de fábrica na mesma angulação, com uma tolerância inferior a 1/10 de um milímetro de angulação. Que eu nem sei o quanto que é isso. Você pega Mas deve ser muito pouco. Você pega 1 milímetro e divide em 10 partes, a tolerância é uma parte. Entendi. Então ela tem uma tolerância de angulação de uma parte. Então isso é muito preciso. Né? Você não pode só jogar as câmeras ali dentro, fechar a tampa e acabou. Então o que você faz? Você coloca ela dentro de um frame ó, de metal, tá vendo? Onde o alinhamento dela sai de fábrica. Então essa daqui é a câmera grande angular, essa daqui é a câmera principal. Como a gente é a primeira empresa a fazer isso, de colocar a câmera grande angular e câmera principal dentro de um frame para fazer modo retrato, nenhuma outra empresa fez modo retrato usando hardware e software com as câmeras no frame. Isso se faz com telefoto, com zoom, Sim. mas nunca se fez com o wide angle. A gente teve que fazer tudo custo. Né? E a intenção que a gente teve é inverter a maneira como é feita. Porque quando você pega até o Zenfone 3.1, né, que é esse produto que eu estou aqui mostrando a foto para você, ele usa o quê? Ele usa o zoom, que é uma câmera que tem uma abertura pior, né, e geralmente uma qualidade menor, né, pelo ser um outro sensor. Ele usa essa câmera para pegar o rosto da pessoa. E ele usa a câmera principal, que tem a melhor abertura, que tem a melhor qualidade, que tem tudo de melhor para fazer o background, que vai ficar o quê? Embaçado. Que não vai ter a qualidade da imagem que você precisa. E geralmente quando você olha esses portraits que tem por aí, que usam telefoto, hardware e software junto, é engraçado que às vezes o fundo fica mais claro do que a pessoa. Não sei se você já percebeu isso já. Deveria ser o contrário. Né? E a gente percebeu que isso era um problema e um erro, e a gente quis resolver isso. A gente faz o contrário. A gente usa wide angle, que tem menos resolução, que tem menos, que a abertura não é tão boa, para fazer o fundo. Já que vai ficar desfocado mesmo. Desfocado, você usa software junto. E certo? A gente usa a câmera principal para capturar o rosto da pessoa. Então certo. Você tem mais nitidez, mais qualidade da imagem, mais detalhes. Então a gente inverteu o processo. E na wide angle usa hardware com software daí, para dar o... Isso é hardware e software, você tem que colocar nesse frame. Quando você coloca no frame, ele ocupa muito mais espaço. Qualquer milímetro quadrado dentro de um smartphone é uma guerra. Eu poderia colocar outro tipo de tecnologia. Poderia colocar mais bateria. Várias coisas são levadas em consideração. Então a questão é espaço mesmo. É espaço. Mas vou te mostrar. Mas tem alguma... nós temos esse daqui ele é ali por a questão dentro. do espaço é por conta do Note ou não? Não. São duas coisas juntas. Né? A primeira é, se eu quero ter o maior aproveitamento de tela e eu não vou tirar a caixa de som, eu não vou tirar a câmera da frontal, eu não tenho uma tecnologia ainda que consegue esconder isso. Seria a tecnologia da tela transparente. E eu vou posicionar elas aqui em cima, olha só. Aqui é a câmera frontal. Aqui é a caixa de som. A gente colocou a caixa de som em pé. Os outros sensores estão aqui, ó. Você tá vendo a solda dos sensores aqui, ó? Eles estão aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Isso. Então, isso daqui que seria o Note, ele está nessa posição aqui, ó. Você consegue virar essa câmera e encaixar lá? Não. Não dá. Não precisa de nenhuma régua nesse caso aqui. Você não consegue. Você é obrigado a mudar a posição da câmera. Se eu trouxer a câmera para o meio, eu vou colocar ela aqui, ó. Se eu colocar ela aqui, o que vai acontecer? Eu vou dividir onde está o processador, onde está a placa de rádio. Isso vai gerar um sério problema de performance de antena. Aí você mexe numa coisa, reflete todo o resto. Isso. Sem dizer, o quebra-cabeça, né? E se eu trouxer mais para baixo, ainda por cima, eu vou gerar um problema que é o espaço da bateria. E eu vou ter que diminuir a bateria. Só uma questão. E os dois começam a se o Dudu tá muito quietinho aqui. Será que ele é o cara do P20, cara? Eu não. Eu acho que tá quietinho aqui, tá, mas eu acho Não, porque sabe por quê? Não é? Porque o Dudu foi um dos primeiros caras a ver o Zenfone 5. E no vídeo que ele fez, a gente conversou bastante antes, eu expliquei pra ele todo o cenário. E ele falou, isso aqui ainda vai dar muito o que falar, mas parece que o mercado vai ter uma tendência de ir pra lá. Porque ele escutou. Mesmo eu não gostando, tipo assim, eu não gosto do Note, nem no Zenfone 5, nem no iPhone, nem aparelho nenhum. Pra mim, sei lá, não ficou legal, não ficou harmonioso. Mas a maioria das empresas vão usar, não tem muito o que a gente fazer, entendeu? Essa é adequar e tomara que esses espaços que sobraram, as empresas façam algo legal pra gente conseguir, né, interagir ali em um espaço que parecia ser meio... que sobrou. Pelo menos vai ter alguma usabilidade. o próprio Android P agora já tá fazendo, né, Marcelo? Ele tem que fazer. Né? Já tá se adequando, né? Não, ele vai ter que se adequar, porque todo mundo tá fazendo, não tem como. E aí, justamente, para minimizar a questão de desenvolvimento, porque vocês tiveram que fazer uma customização aqui pro Note da linha Zenfone 5, certo? Sim, teve que mudar toda a placa.
Não, eu digo de software. Também. Né? Muita Vocês coisa teve- de software, pra gente deixar O- ele a- o- mais o- usável, né? O Android P já trazendo isso nativo já facilita também. Pra gente, cara, putz, o Android P traz isso nativo. Qual a diferença, cara? Não, já traz algumas funcionalidades. Se você puxa Que pela funciona- direita. já Não, tem- não sei isso ainda, é super mas. fácil de fazer. Isso é a coisa mais fácil de fazer. Se o Android, mas eu acho se o Google que não sim. fizesse, as empresas que Isso é não muito fariam. fácil. Teria Esse um nível- desenvolvimento. Gente, esse nível de customização, de colocar os ícones pra cá, pra lá, clicar, baixar de um lado e do outro, isso você faz hoje com qualquer app que tem trigger, que tem gatilho. Você faz isso. Mas Você a gente pode sabe criar. que Isso tem é empresas fácil que de fazer. Então, Não, mas. mas tem empresa que não investe Isso nada que eu em ia falar, software. isso que eu falo. Tem empresas que não investem. Tem Não, empresa que software, fala que né? investe e não investe. Também. Tem muito, tem muito. Também. Mas a gente tem um time gigante de software, mas nem é porque é gigante. Foram poucas pessoas que trabalharam para fazer isso. Não pensa que foi um time gigante. Então só profissionais muito bons que fazem isso. Não é um bicho de 7 cabeças fazer isso. O Android, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o Note, porque tem um monte de empresa por aí que é white label Sim. e que não tem time de desenvolvimento nenhum, que não sabe como fazer. E tem que Uma ter coisa que é estoque. básica como essa, e já vai vir lá direto no novo Padrão. Android. Para reorganizar os ícones Que já também. faz o negócio, tal. deixa pronto e os caras não vão gastar zero em desenvolvimento. Sim. É por causa disso, cara. Pra gente não muda nada. Pra uma empresa como a Asus, uma empresa como Samsung, uma empresa como a Motinho, não muda Legal. nada. E Marcelo, como que foi em relação à crítica, que eu acredito que teve crítica, eu assisti alguns vídeos com... Acho que cada um tem sua opinião e tal, mas como que foi a receptividade em relação a quando a ASUS, que foi a primeira da linha Android a trazer o Note, como que foi essa recepção aí? Como que você achou? Primeiro que foi, pra ser sincero, uma tacada de sorte. É? É lógico. Foi Poxa, você viu que é uma tendência mesmo e... primeiro que eu coloquei, o cara que fez a pressão mesmo pra gente estar na MWC fui eu. Começou comigo, aí outros caras me apoiaram dentro da empresa e a gente impôs, porque não queriam. A empresa não entendia, as pessoas que trabalham na empresa não entendiam o quanto a MWC era importante. Então eu fiz a pressão desgramada. E eu sabia que ia ter comparação, eu sabia que ia chamar de cópia. É idiotice achar que não vai chamar. Mas a gente não sabia que a gente ia ser o primeiro grande. Porque se andasse nos pavilhões da MWC, tinha um monte lá de empresas pequenas que já estavam com o Note. Um monte. Antes do nosso evento. Né? Porque ninguém dá bola. Mas estava lá. Que mal estava funcionando, mas estava lá. E o que aconteceu com a gente foi assim, a LG deu para trás. Ela ia fazer evento, tinha marcado, desapareceu, cancelou o projeto, o que a gente escuta na mídia, os rumores são esses, né? a gente teve os rumores do G7 com o Note, né? Que ele provavelmente teria um Note, provavelmente vai ter, a gente não sabe, é rumor, é difícil discutir sobre rumor. Mas poderia estar lá a LG, anunciando no mesmo dia da Samsung ou no dia depois. Tá? E aí as críticas seriam até menores. Seriam lá, seriam quem aparecesse primeiro, né? Sim. A Huawei tinha um evento marcado também, lugar feito, e ela apresentou no evento dela não o P20, ela apresentou um notebook na MWC. Meu Deus do céu, que viagem maluca. Mas... Será que não pode ter sido? Vamos pôr o buchiche que deu. Vamos... Deixa alguém encabeçar aqui vamos a esperar crítica. esfriar. Não, eles mudaram isso muito antes. Porque eles anunciaram que eles iam ter o evento do P20 antes de começar a MWC. Ah, sim. Que ia ser em março, em Paris e tal, um mês depois, entendeu? Já estava programado. Isso, né? é. E aí, cara, saiu a Huawei, saiu a LG, que são duas grandonas, Sobraram. e nós, que somos os pangaré banguela que estão vindo lá atrás, os pés de pano do pica-pau, tentando lutar por um espaço no mercado, brigando bravamente. Eu considero que a gente é tipo samurai, tá ligado? No meio da selva, cara, tá ligado? Os caras com canhão, bala, e nós lá com a espada É que nem o filme do escondida Mel com a nossa Gibson. Mel honra. Gibson não, do... Tom Cruise. Tom Cruise. Nós estamos lá com a nossa honra, porque a gente quer brigar, a gente quer ir pra cima, a gente tem coragem, cara, de enfrentar um mercado que é gigantesco, Legal. né? de bola. Então, aí a gente fala assim, poxa, cara, ninguém lançou o Note dos grandes. Vamos lá. E a gente chegou no dia 27. A gente só percebeu isso no dia 27. Realmente não teve ninguém. Realmente não aconteceu LG, realmente não aconteceu Huawei, porque eles ainda podiam mudar e colocar. Sim. Ainda tinha um evento da Huawei. A Sony podia aparecer de repente. Se bem que a Sony, puta, é arcaica pra caramba, né? A Sony ainda tá ensinando as bordas ainda. Quem gosta de borda vai na Sony. Melhor vontade, lugar do sim. mundo pra borda hoje. E a Aí, reclamação a foi Nokia- maior aqui no Brasil ou lá? Quem reclamou mais? Brasileiros? Porque brasileiro adora né? reclamar, Isso. né? O brasileiro foi o que reclamou menos. Sério? Brasileiro, Europa e Ásia, tranquilo. Acho que a Europa teve mais reclamação do que Brasil. Brasil foi pouco.
Nossa, eu achei que Pouquíssimo. Não, nós tivéssemos Estados ganho. Unidos, cara. É mesmo? Porque a mídia americana ela é muito bairrista. Ela protege muitas empresas americanas. Sim. Protege a Apple, protege a Samsung, que eles têm muito relacionamento, protege a Motorola, que é nativamente de lá, apesar de já virou, já chinesa, Lenovo. Né? Então, aí eles veem uma empresa que nem a gente, querendo entrar nessa seara, com o Note, né, fazendo barulho. A gente fez um evento gigante, cara. Eu investi pra caramba da minha vida pessoal, porque eu fiquei muito tempo lá trabalhando nisso, e em Taiwan, e a empresa investiu muito dinheiro em fazer um evento desse. É um evento caro pra caramba. E a gente fez grande, fez bonito, e convidou a mídia antes, e fez pré-briefing e tudo mais. E a mídia americana saiu lascando. A mesma mídia americana que meteu o pau saiu, o Huawei P20 não falou nada. Eu primeiro já eu levou, sinto essa né, satisfação do Marcel quando fala, pô, porque a mídia às vezes não é imparcial, né? Pega aquela- sempre ali o um ponto, um filho primeiro, sofre mais, ou em quem né? às vezes é menor, tem essa questão. Mas é engraçado, porque no pré-briefing a gente explicou para todo mundo que isso era uma tendência, que ia vir. A mídia americana não quis saber, ela achou que era blá 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 isso. da Asus, entendeu? Desculpa. Tentando se justificar, desculpa. E aí eles foram com tudo. A cópia descarada. Só que aí quando muito cai o engraçado. outro lado, o mais aí engraçado é o fica The difícil Verge. assumir, né? O mais engraçado é o The Verge. O The Verge faz a primeira matéria falando uma Copa descarada, sem vergonha. Shameless. Do iPhone 10. Né? E aí tem o vídeo do The Verge que sai no dia seguinte, porque eles fizeram um dia para soltar o vídeo. E o cara já fala um pouco diferente no evento do que ele colocou. Isso, o mesmo cara que fez o texto, o tal do Vlad. Que eu dou um nome aqui. O Vlad do The Verge. Depois volta lá, meu... manda lá umas mensagens em inglês legais pro cara. E aí, cara, vem uma matéria depois do Vlad, quando começa a vazar as coisas, ele falando de boa, não, note que agora é uma tendência. Veja bem. A gente falou que era uma tendência aí. A diferença de um post pro outro é um dia, do mesmo cara. É O complicado. The Verge é Apple, né? Porque daí se o cara for manter a posição, Não ele é vai que é, ter que pô, criticar eles todo mundo que tá protegem o mercado, chegando, né? então. Protege o mercado deles. Aí. Pessoal, a gente tá continuando essa rodada de vídeos. Os outros links vão estar no canal do Becker e do Dudu. Lançamento do Zenfone 5. Vai vir o 5Z também vai vir pro Brasil? Não sabe? Não pode falar? Só no dia do lançamento a gente vai saber. Só no dia do lançamento, segundo semestre. Segundo semestre. O preço eu sei que o Marcel não vai falar, mas eu tenho um cara aqui do meu lado que é bom de ele tem umas fontes Quem sabe boas de falar. preço. Fonte quente. Ô, Fonte Dudu, quente. quanto que vai vir o Zenfone 5 Quente aí? mesmo. Queima bonita essas fontes aí. Olha só olha que coisa engraçada que pode acontecer com o Zenfone 5 no mercado brasileiro. Provavelmente, ele pode ser o único no Brasil Android com Note, ou por um bom tempo. Provavelmente, ele pode ser o único no Brasil com o Snapdragon 636 por um bom tempo. Provavelmente, ele pode ser o único no Brasil com câmeras que têm a capacidade de AI por um bom tempo. Que bom pra vocês, né? Provavelmente. Sim. A gente nunca sabe o que a concorrência pode fazer, Sim, né? É uma briga sempre. Mas a gente corre um bom e grande risco disso acontecer. Legal. Galera, então ó, Ótimo. os outros links estão aqui embaixo. Obrigado por ter acompanhado e já pulo para os próximos vídeos. Um abraço e tchau!